Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar do outro lado da sua telinha para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 10 da revista Betel. Lição essa que vai cair no dia 8 de março de 2020, próximo domingo. Lembrando e reforçando que o comentarista desse primeiro trimestre de 2020 é o Bispo Abner Ferreira, pastor, presidente de todo o campo da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, no estado do Rio de Janeiro. Bom, o tema da lição é a família e a igreja. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo de número 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A verdade aplicada diz: a família e a igreja são instituições divinas, estabelecidas de acordo com o plano divino e para a glória de Deus. E os objetivos desta lição são: primeiro, enfatizar que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. 2. Mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família-igreja. E 3. Apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. O texto de referência que será utilizado para a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo número 2, do versículo 42 ao versículo 47. E quero aproveitar aqui um momento, antes de a gente começar o nosso subsídio, pedir a vocês aí que já é cooperadores e inscrito do canal, que você deixe aí seu like, tá bom? Vai estar me ajudando e fazendo com que o vídeo alcance outras pessoas. Lembrando, você que está passando pela primeira vez aqui no canal e não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho para receber continuamente as notificações. E lembrando que aqui é um canal onde nós não temos somente subsídio da revista da Escola Dominical, mas também temos aqui pregações, reflexões, coisas que as pessoas dizem que está na Bíblia, mas não está na Bíblia. E a gente vai voltar aí com essa série, porque tem algumas coisas muito interessantes que as pessoas estão falando por aí, e é só sangue. E, por favor, não esqueça de comentar nesse vídeo. O seu comentário ajuda por demais, fazendo com que eu venha melhorar o conteúdo aqui do canal. Então peço que você comente, deixe uma crítica construtiva, deixe um conselho, dê uma ideia aí para vídeos, tá bom? Deixa Deus te usar aí poderosamente para a minha vida, para que a gente possa melhorar o conteúdo aqui do canal. Então vamos para nossa introdução. Bom, que nós sabemos que a família e a igreja são projetos divinos, isso a gente já aprendeu aí nas 9 lições passadas. Porém, a gente não pode esquecer que esse projeto divino é um projeto de Deus estabelecido muito antes da fundação do mundo, mesmo a família e a igreja, que são duas instituições que estão entrelaçadas, inseparáveis. E o primeiro tópico diz: a relação família e igreja. É muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de uma igreja local, assim como a igreja procurar desenvolver programações que contribuam para que todos os membros da família sejam contemplados em suas variadas demandas e diante dos desafios que apresentam. Sendo assim, de ponto de vista sociológico, a família, entre outros tributos, é considerada a célula máter da sociedade. Já no ponto de vista bíblico, ela pode ser considerada a célula máter da igreja, porque família é, de fato, um ambiente primário onde os cristãos vivenciam as alegrias e as demandas do discipulado cristão. A família é uma extensão da igreja, ou a igreja é a extensão da família. Não podemos e nem devemos escolher uma via única. A via é de mão dupla. Tanto igreja como família, uma depende da outra. Uma está ligada à outra, e há uma inter-relação entre esses dois ambientes. Assim sendo, a família e a igreja devem cuidar, nutrir e sustentar uma a outra, para que cada espaço escuro e insalubre do nosso mundo caído seja iluminado e salgado pelo governo eterno de Deus. Primeiro subtópico: a família e a igreja. A família origina-se na vontade soberana de Deus, que percebeu que não era bom que o homem vivesse só, como nós aprendemos aí em
Gênesis capítulo 2, versículo 18, e Mateus capítulo 19, versículo de número 4. E a igreja também origina-se na vontade soberana de Deus, que se dispõe a entrar em aliança com o homem, como vemos em 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo 19. Como eu disse na introdução, Deus pensou no projeto família e igreja muito antes da fundação do mundo. Como vemos lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, a gente vê que o plano da salvação já estava projetado antes da fundação do mundo. Antes de todas as coisas, Deus já pensava em salvar a humanidade. Logo, a gente não vê em Jesus o plano B de Deus para a humanidade, mas sim a gente vê o plano da redenção de Deus já pensando na humanidade que cairia. Ou seja, esse projeto da salvação da humanidade que se manifestaria em Cristo Jesus através da fundação da igreja já estava estabelecida há muito tempo. Logo, isso inclui as famílias. Como vemos em Zacarias capítulo 12, versículo 1, Deus já pensava no nosso espírito muito antes da gente existir. Ou seja, então o projeto família e o projeto igreja já estava no pensamento de Deus. Por isso a gente vai ver o poder de Deus se manifestando lá no Éden, instituindo a primeira família, como vemos em Gênesis capítulo de número 2, versículo 24. Porém, esse projeto família e igreja foi novamente ratificado por Deus lá em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, onde Deus promete abençoar Abraão, multiplicar sua descendência e também vai fazer-lhe uma promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de sua descendência. E aí em Gênesis capítulo de número 15, Deus volta a ratificar essa promessa, porém Deus vai mostrar a Abraão que as suas descendências serão as estrelas do céu. Mas em Gênesis capítulo de número 22, Deus novamente ratifica a promessa de que a sua descendência será grande como as estrelas, porém Deus vai acrescentar dizendo, e também serão como os grãos da areia da praia. Ou seja, há um plano de salvação para a sua descendência, os hebreus, e para os gentios, a areia da praia. E esta promessa se cumpriu em Cristo Jesus, como vemos na oração de Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 14. Segundo subtópico, igreja como defensora da família. Sendo a igreja e a família projetos de Deus, elas sempre irão ter ataques que irão a cada dia aumentarem. Como vemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 a 3, e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 6, onde este inimigo deseja desconstruir tudo o que o Criador estabeleceu para o bem da família, revelado na igreja. Por isso, nossa luta não deve ser com armas carnais, mas sim espirituais, como aconselhou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. E entramos no nosso segundo tópico, a igreja em cooperação com a família. A cada dia que se aproxima da volta de Cristo e da manifestação do anticristo, os ataques a famílias e à igreja aumentam, ficam mais intensivos. E a cada dia vemos os opositores ao projeto de Deus zombando, escarnecendo, perseguindo, criando diversas heresias, divisões e conflitos. E Deus usou o apóstolo Paulo para transmitir um grande exemplo de família e igreja, mostrando que de fato elas estão interligadas, como vemos aí no primeiro subtópico, família e igreja em Corinto. 3 capítulos do apóstolo Paulo, endereçado à igreja de Corinto, lá na primeira carta, estão relacionados ao contexto de família. Porém, as orientações foi dada para a igreja. Sim, ele escreve a igreja que está em Corinto. Porém, o assunto, o tema principal é família, mostrando que elas estão de fato ligadas. Como vemos no capítulo de número 5, Paulo vai escrever a igreja de Corinto, mas vai tratar de um problema familiar onde um filho deita com a madrasta de seu pai. No capítulo de número 6, Paulo vai orientar por algumas vezes aos solteiros como se devem comportar, e ele continua esse conselho no capítulo de número 7, quando vai tratar a respeito de casamento. E a gente não pode esquecer e nem separar que essa carta é direcionada à igreja, porém ele está tratando de um alvo principal que é chamado família.
Tais conselhos esses que foram enviados para ser lido na igreja, porém o seu alvo eram as práticas familiares, demonstrando que uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé, amortecidas espiritualmente e sem santificação, por adotar o modo de viver do mundo. E aí a gente não pode esquecer o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículos número 1 e 2, que o verdadeiro culto a Deus é um culto racional, aonde a gente apresenta a Deus os nossos sacrifícios, aonde a gente muda a nossa mentalidade, porque não adianta a gente estar num ambiente chamado igreja e na família a gente ter um comportamento totalmente diferente. De fato, você deve conhecer diversas pessoas que na igreja se comportam de um jeito, porém em casa se comportam de outras maneiras. Porém, Paulo vai demonstrar na primeira carta aos Coríntios, principalmente nesses 3 primeiros capítulos, principalmente nesses 3 capítulos, 5, 6 e 7, que não tem como separar família e igreja. É justamente o que vamos ver no segundo tópico. Cada família, uma igreja. Igreja é uma palavra de origem grega escolhida pelos autores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica. Para traduzir o termo hebraico, kerval, usado entre os judeus para designar a Assembleia Geral do povo do deserto, reunida ao apelo de Moisés. Etimologicamente, a palavra grega eclésia é composta de 2 radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, que significa chamados. Ou seja, igreja são aqueles que são chamados para fora. Já no contexto bíblico, a palavra igreja significa reunião de pessoas, algumas vezes associado a uma doutrina específica, como vamos ter como exemplo as 7 igrejas que aparecem na carta do Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia, citada pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, que são castigadas ou elogiadas de acordo com uma doutrina central. No contexto bíblico do Novo Testamento, a palavra igreja aparece por diversas vezes. Portanto, a família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Elas se fundem, como vemos em Romanos capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19 e 1 Timóteo capítulo 3, versículos número 15. E eu gosto muito desse texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, pois ele nos faz ter a consciência que igreja e família não se separam, pois elas estão interligadas, não tem como separar. Separando a igreja da família é comprometer o relacionamento com Deus, como vemos aí nesse texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, quando Paulo diz: se alguém não sabe cuidar da sua família, como cuidará das coisas de Deus ou da igreja de Deus? E interessante que o cuidar aqui é o cuidar físico, é alimentar, é vestir, é suprir. Paulo não é o único que faz essa união de fé e família. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele diz que aquele que não sabe honrar a sua esposa, a sua oração jamais será ouvida. Ou seja, a salvação de fato é algo individual, porém o propósito de Deus para a salvação é familiar. Como vemos lá em Gênesis capítulo de número 6, Deus salvando a família de Noé. Como nós vemos lá na história de Ló, quando Deus envia os seus anjos para dar livramento para toda a casa de Ló. Como vemos em Atos capítulo de número 10, quando Deus envia Pedro à casa do centurião como uma resposta de oração, e toda a sua casa é salva pelo poder da pregação. E por isso a gente tem que afirmar, de fato, há uma promessa de Deus para toda a família, para ser salva e liberta. Ou seja, em toda a Bíblia nós vamos ver que o plano de Deus envolve família e igreja. Terceiro subtópico, a igreja primitiva e a família. A igreja é uma família ampliada. A igreja é a multiplicação das famílias de uma determinada localidade. Por isso, nos relatos do Novo Testamento, vemos revelado a forte interação que existia entre família e a igreja, de tal modo que não era simples perceber onde uma começava e a outra terminava. Consequentemente, ambas as instituições, famílias e igrejas, eram ativas agências de evangelização, como os cultos nos lares ou o culto doméstico, e hoje em muitas igrejas chamada de células, né? A gente percebe em todo o livro de Atos dos Apóstolos isso.
A igreja e família sempre junto e cresciam de casa em casa e também nos templos. E a palavra de Deus era pregada de casa em casa, ou seja, família e igreja sempre ativa como uma agência de evangelização que transmite o poder da salvação sem nenhuma vergonha. E tem um texto que a gente utiliza muito para acreditar nessa junção de família e igreja, que são as palavras do apóstolo Paulo ao centurião romano no seu desespero de tirar sua vida. Paulo, lá em Atos capítulo 16, versículo 31, declara dizendo: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Apesar da gente acreditar que Paulo está declarando que toda a família desse centurião receberia a salvação em Cristo Jesus, porém, o apóstolo Paulo está afirmando que não precisa ele se desesperar porque os presos estavam no mesmo lugar, ele não precisaria tirar sua vida, porque em Cristo Jesus a sua família já estava guardada, porque Cristo controlou toda a situação ali naquele cárcere, não permitindo que nenhum dos prisioneiros fugisse. E ao perceber que de fato todos os prisioneiros estavam ali naquele local, ele então convida Paulo e Silas e leva eles à sua casa. E chegando em sua casa, Paulo continua ministrando a palavra do Senhor, faz com que o corpo de Cristo se manifeste naquela casa. E ao ouvir a pregação, toda a sua família foi salva. Bom, de fato, as palavras de Paulo se tornaram uma palavra profética. Houve livramento, houve escape dentro do cárcere, mas dentro da casa daquele centurião houve a salvação em Cristo Jesus. Por isso não tem como separar igreja e família. E por isso devemos fazer justamente como esse centurião, levar Cristo para a nossa casa, fazer da nossa casa uma família comprometida com a palavra, crer naquilo que Cristo liberou para nossas vidas e também fazer com que toda a nossa família se envolva na obra do Senhor. Seria muito lindo a gente ver como a família de Noé se envolveu no projeto da salvação. Todos trabalharam, todos cooperaram, todos estiveram na mesma visão, no mesmo propósito. Que em Cristo Jesus, toda a sua casa, toda a sua família possa crer na palavra liberada por Deus, se envolver com esta palavra, se comprometendo em fazer a obra do Senhor junto e fazendo com que toda a sua casa seja uma carta lida pelos homens, testemunhando, testificando de que de fato há salvação para toda a humanidade, fazendo com que todos creiam que Jesus veio para salvar, curar, batizar e também voltará para buscar todas as famílias que crer no seu nome para estar juntamente com ele naquele grande dia. Bom, a gente vai finalizando por aqui, não dá para alongar muito a lição, eu não gosto de me alongar porque de fato nem mesmo na escola dominical a gente ultrapassa esse tempo, né? Mas que você possa aí ter sabedoria divina para você fazer o seu planejamento de aula, que Deus possa te direcionar, que Deus possa te iluminar aí na sua preparação e que também Deus possa te usar poderosamente na classe de aula. E não se esqueça, está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo as notificações e você que já é inscrito no canal, deixe o seu like e, por favor, não esqueça de cooperar com esse canal deixando o seu comentário. Graça e paz.